Depois da parábola do servo que não queria perdoar, Jesus saiu da Galiléia e foi para o território da Judéia. Ele era sempre seguido por grandes multidões, mostrando que sua popularidade e seu poder de curar não se limitavam à região da Galiléia. E mais uma vez os fariseus se aproximaram dele para prová-lo. Dessa vez, a pergunta era: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A pergunta tinha a intenção de forçar Jesus a tomar partido em um debate legal e político muito controverso na época, envolvendo duas escolas rabínicas rivais. A escola de Hillel, que era mais liberal e permitia o divórcio por qualquer motivo, até se a esposa queimasse a comida, e a escola de Shammai, que era mais rigorosa e restringia o divórcio apenas à imoralidade sexual ou a uma conduta gravemente imoral da esposa. Com sua pergunta, os fariseus tentaram levar Jesus a tomar partido em uma das duas escolas. Se ele concordasse com a escola do rabino Hillel, ficaria claro que Jesus não levava a lei de Moisés a sério. Se concordasse com a escola do rabino Shammai, Jesus poderia se tornar impopular entre a multidão que geralmente apreciava a facilidade do divórcio. Os líderes religiosos tinham motivos para acreditar que haviam colocado Jesus em uma situação delicada. Jesus não se envolveu na disputa entre as escolas de Hillel e Shammai. Ao responder, usou o método rabínico mais forte. Apelou diretamente para a Torá e para o propósito da criação. Ele redefiniu o casamento não como um contrato condicional que poderia ser desfeito por qualquer motivo, mas sim como um pacto divino, permanente e indissolúvel, com base no propósito original de Deus na criação. Com isso, Jesus afirmou que o casamento é uma instituição de Deus e não do homem. Não conformados, os fariseus desafiaram Jesus a explicar o divórcio com base na permissão dada pela lei de Moisés. Eles viam a ação de Moisés como um comando que anulava a regra da criação. Mas Jesus destacou a diferença entre ordenar e permitir. Deus nunca ordenou o divórcio, mas permitiu em certas circunstâncias, e isso por causa da dureza dos corações, ou seja, pela insensibilidade do homem à vontade de Deus. O divórcio foi permitido como um mal menor para proteger a esposa da violência ou do abuso que um marido de coração duro poderia infligir se fosse forçado a permanecer em um casamento sem amor. A certidão de divórcio protegia a esposa, por exemplo, de ser acusada de adultério e lhe permitia casar-se novamente. O versículo 9 encerra a discussão de Jesus com os fariseus sobre a permissão do divórcio e a liberdade de casar-se novamente, sob uma única condição: quando houvesse imoralidade sexual. Jesus interpretou o significado da palavra impureza ou coisa indecente na lei de Moisés, dizendo que ela se refere à imoralidade sexual e não a qualquer coisa que desagradasse o marido. Um ponto importante a ser considerado aqui é que a palavra grega usada por Jesus para definir a imoralidade sexual é porneia, que é um termo abrangente. Ao usar esse termo, Jesus reforça o rigor do padrão de Deus e demonstra que a quebra da aliança matrimonial pode ocorrer por diversas formas de imoralidade sexual e não apenas o ato físico do adultério. Portanto, imoralidade sexual, no grego porneia, inclui toda a relação sexual fora do casamento legal, como sexo antes do casamento, homossexualidade, prostituição, incesto, bestialidade e a infidelidade matrimonial. E quem repudiasse a sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, e se casasse com outra, cometeria adultério. Isso porque a pessoa não estava divorciada aos olhos de Deus. E uma vez que seu casamento anterior nunca foi dissolvido, de acordo com a Bíblia, esse casamento ainda era válido. Na verdade, a pessoa era culpada de adultério.
Os discípulos ficaram chocados com o alto padrão de Jesus. Eles entenderam que, dentro da regra vigente, a fuga pelo divórcio fácil estava bloqueada. O casamento se tornava um compromisso sério e quase irreversível. Então, seria melhor não se casar. Jesus reconheceu que o celibato, ou seja, a abstenção do casamento, é de fato uma opção para alguns, mas não uma regra universal. Ele afirma que a capacidade de permanecer solteiro e celibatário, com contentamento e com propósito, não é para todos, é uma graça ou uma habilidade dada por Deus. Jesus concluiu esse assunto distinguindo 3 tipos de eunucos que representavam 3 razões para o celibato. Primeiro, os que eram eunucos de nascimento, que eram homens com alguma condição física inata que impedia o casamento ou a procriação. Depois, os eunucos feitos pelos homens, por coerção ou acidente, que eram homens castrados para servir em cortes e haréns, ou homens que eram incapazes devido a circunstâncias externas. Por exemplo, em algumas culturas servia como punição por certos crimes. E havia também os eunucos pelo reino dos céus. Esta era a categoria mais importante no contexto deste capítulo. Refere-se a indivíduos que voluntariamente escolhem abster-se do casamento e da vida conjugal, fazendo-se eunucos para uma dedicação total e exclusiva ao serviço do reino de Deus. Jesus concluiu dizendo: quem puder aceitar isso, aceite-o. Esta frase serve como um chamado à reflexão e ao discernimento sobre o celibato. É maravilhoso que, em meio aos ensinamentos de Jesus sobre o casamento, os pais trouxessem seus filhos para serem abençoados. No contexto social da época, as crianças eram consideradas de pouca importância. Os discípulos tentaram afastar as crianças, provavelmente querendo proteger Jesus de ser incomodado por aqueles pequenos indignos. Jesus interveio e repreendeu os discípulos, dizendo: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus não está dizendo que o reino do céu pertence às crianças em idade, mas sim àqueles que manifestam as qualidades de uma criança no seu relacionamento com Deus. O ato de Jesus impor as mãos e orar pelas crianças era um gesto de bênção e aceitação. Com isso, ele ensina que aqueles que se tornam como crianças são os verdadeiros herdeiros do reino. Então aproximou-se de Jesus um moço que estava buscando a salvação através do mérito pessoal e da obediência à lei. Ele se aproximou reconhecendo o mérito e a boa reputação de Jesus ao chamá-lo de bom mestre. A resposta de Jesus aponta em 2 direções. Ou ele estava afastando a honra que lhe estava sendo dada como bom para direcioná-la a Deus, ou estava convidando o jovem a reconhecer que, se ele merecia o título de bom mestre, então estava comprovada a sua divindade. Depois, Jesus direcionou aquele moço para o padrão da lei mosaica, mencionando alguns dos mandamentos que tratam do relacionamento com o próximo. E a resposta do moço indicava que ele vivia uma vida moralmente exemplar perante a sociedade. No entanto, a sua pergunta, o que me falta ainda, revelou que, apesar de toda a sua obediência e a sua riqueza, ele sentia que a vida eterna exigia algo mais do que o mero cumprimento da lei. A resposta de Jesus no versículo 21 mostrou que a perfeição não era apenas a obediência à lei, mas uma consagração total que passava por 2 atos. Primeiro, sacrificar o ídolo. O chamado para vender os bens expôs que a riqueza para aquele moço era um ídolo, aquilo que ele amava mais do que a Deus e ao próximo. E o segundo ato era o chamado ao discipulado. A ordem final foi: siga-me. Este é o requisito supremo. A vida eterna não é conquistada por ações, como aquele moço pensava, mas por um relacionamento de discipulado radical com Jesus.
Podemos cometer dois erros aqui. O primeiro é acreditar que isso se aplica a todos os ricos, quando Jesus nunca fez disso um mandamento geral para todos os que o seguissem. E o segundo erro é acreditar que isso não se aplica a ninguém, quando claramente existem pessoas hoje para quem a melhor coisa que poderia fazer por sua vida espiritual seria abandonar radicalmente o materialismo que as está arruinando. Aquele moço fracassou no teste. Sua tristeza indica que ele desejava a vida eterna, mas amava mais suas riquezas do que amava a Deus e mais do que a sua disposição de seguir a Jesus. Ele não conseguiu dar o passo final da renúncia e do discipulado. Esta passagem demonstra que o obstáculo para a salvação é a escravidão do coração a qualquer coisa que se coloque acima de Cristo. Imediatamente após o moço rico se afastar, triste, Jesus transformou aquele caso em uma lição universal sobre salvação. Ele afirmou a dificuldade para o rico entrar no reino. Ele não disse que é impossível, mas que é difícil. Ele usou uma das mais famosas hipérboles das Escrituras, a imagem do camelo passando pelo fundo de uma agulha, que significa algo que é literalmente impossível. A riqueza é um obstáculo porque tende a criar autossuficiência e confiança nas posses, tornando o coração incapaz de confiar e depender somente de Deus. O dinheiro se torna um Deus concorrente, como Mamon. Essa declaração de Jesus foi chocante na época, pois na mentalidade judaica, a riqueza era vista como um sinal de bênção e do favor de Deus. Se um homem bom, jovem e observador da lei, como aquele que tinha acabado de sair, não podia entrar no reino, quem poderia? Jesus respondeu que para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação é alcançada única e exclusivamente pela graça divina e não por mérito ou esforço humano. Jesus não disse que todos os pobres entrarão no reino dos céus e nem disse que nenhum dos ricos entrarão no reino dos céus. A graça de Deus é suficiente para salvar pobres e ricos. Após o jovem rico afastar-se e ouvir a declaração radical de Jesus, Pedro quis saber qual seria a recompensa deles, que haviam deixado tudo para segui-lo. Jesus aproveitou o questionamento de Pedro para dar promessas específicas sobre a recompensa do discipulado. Primeiro, ele garantiu aos 12 apóstolos uma honra especial. No futuro, quando ele estabelecer o seu reino de forma completa e definitiva, eles se assentarão em 12 tronos, símbolo de autoridade, para julgar Israel em um papel de liderança e governo. Em seguida, Jesus universalizou a promessa. Todo seguidor que sacrificar laços familiares ou bens por sua causa receberá uma recompensa imensurável de 100 vezes mais nesta vida. Isso significa que as perdas materiais e relacionais por amor a Cristo são substituídas e superadas pela vida abundante e pela comunidade do reino de Deus aqui na terra. E, por fim, herdarão a vida eterna com Deus. O princípio permanece: Deus não deve nada a ninguém. É impossível darmos a Deus mais do que Ele pode nos retribuir. Jesus concluiu com uma advertência crucial: muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros, significando que os critérios de valor de Deus são o oposto dos critérios usados pelo mundo. Serviu para lembrar os discípulos e a todos os cristãos que a salvação não é uma questão de quem fez mais, mas sim de quem se humilhou mais e confiou mais em Deus. No próximo capítulo, Jesus vai usar uma parábola para ilustrar de maneira muito clara esse princípio. Então, para saber mais sobre os primeiros e os últimos, não perca o nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.